Fala aí, povo de Deus. Eu estou trazendo aqui, irmãos, né, esse vídeo, né, falando sobre a entrevista, o pronunciamento que o nosso presidente deu em rede nacional. É um pronunciamento que está dividindo críticas, está dividindo o povo, né, opiniões pelo Brasil inteiro. Alguns apoiando, outros criticando, né. Estou trazendo aqui minha sincera e humilde opinião, né, alguns pontos aí que a gente precisa trazer, né, nesse discurso dele. Vamos dar uma olhada aqui, ver o que foi que o nosso presidente falou, né? Jair Messias Bolsonaro. Olha o nome do cara, Jair Messias Bolsonaro. Olha o nome dele. Vamos dar uma olhada aqui então no que foi que o presidente falou. Vamos dar uma olhada. Forma-se neste momento a Rede Nacional de Rádio e Televisão para o pronunciamento do presidente da República, Jair Bolsonaro. Boa noite. Desde quando resgatamos nossos irmãos em Wuhan, na China, numa operação coordenada pelos Ministérios da Defesa e Relações Exteriores, surgiu para nós o sinal amarelo. Começamos a nos preparar para enfrentar o coronavírus, pois sabíamos que mais cedo ou mais tarde ele chegaria ao Brasil. Nosso ministro da Saúde reuniu-se com quase todos os secretários de saúde dos estados para que o planejamento estratégico de enfrentamento ao vírus fosse construído. E desde então, o doutor Henrique Mandetta vem desempenhando um excelente trabalho de esclarecimento e preparação do SUS para ter Primeiramente, né, vamos deixar ele terminar aqui. de possíveis vítimas. Primeiramente, você confia no SUS, o nosso Sistema Único de Saúde? Você sinceramente confia nele? Você confia nesse sistema? O sistema de saúde que a gente tem no Brasil? Porque como ele está falando, as pessoas estão sendo atendidas, né? Não particularmente, mas pelo SUS, né? Pelo nosso sistema de saúde. E a gente sabe que o sistema de saúde do Brasil é um sistema muito precário. O Brasil é uma das 5 grandes nações, né? De forma econômica do mundo, se eu não estiver enganado, né? Se eu tiver, você me corrija aí, comente aí. Mas se eu não estiver enganado, o Brasil está entre os 5 maiores blocos econômicos, 5 maiores países que tem uma das 5 maiores economias do mundo, né? Se eu não estiver enganado, posso estar errado. Mas o Brasil, ele tem sim recursos, tem ótimos recursos financeiros, mas não tem estrutura. O Brasil tem riqueza, mas não sabe investir a sua riqueza, né? Então a pergunta que eu deixo é você primeiramente aqui o primeiro ponto, né? Você concorda, você acredita, você confia nesse nosso sistema de saúde? Eu, particularmente, não. De possíveis vítimas. Mas o que tínhamos que conter naquele momento era o pânico, a histeria e, ao mesmo tempo, traçar a estratégia para salvar vidas e evitar o desemprego em massa. Bom, ele fala que a gente tinha que conter o pânico. Mas o engraçado, né, que o próprio ministro, né, o próprio ministro da Saúde, ele falou o seguinte, irmãos, vocês podem pesquisar aí, né? Ele falou que cerca de 50% da população brasileira pode ser infectada por esse vírus. Pode ser infectada. No momento a gente tem apenas, em média, 2.000 casos, né, arredondando tudo. Acho que 2.000 casos, né, arredondando para menos, claro, né. Mas 2.000 casos a gente já tem confirmado no Brasil. E pelo menos metade da população, segundo o próprio ministro da Saúde, pode ser infectada. Você pode pesquisar falas dele próprio, dizendo que metade da população brasileira pode ser infectada com esse vírus, né? E ele falando aí, né, que a gente tem que ter contido o pânico para conter também o desemprego em massa, né? Mas como conter o pânico se o próprio Ministério da Saúde que é dele, o próprio ministério dele, que ele colocou o ministro lá, um ministro dele, homem de confiança dele, tá falando isso para a população. E outro ponto aqui que ele vai falar é da questão econômica, né? Ele, não nessa entrevista, mas em outra, ele chamou
essa gripe, né, de gripinha, esse vírus de gripinha, dizendo que ele não pegaria, se pegasse esse vírus, seria como uma gripe normal para ele. Mas o engraçado é que atletas mais jovens do que ele que se diz um ex-atleta, né, atletas mais jovens do que ele, que estão no auge, estão preocupados e alguns até sofrendo quando eles vêm, quando eles atraem, quando eles pegam esse vírus, entendeu? E ele que é um ex-atleta, já um senhor de idade, como que não vai sofrer, né? Com os sintomas, como que ele vai sofrer? E ele fala, né, que as pessoas têm de trabalhar e tal, né? Não já pensando no dinheiro. Mas, irmãos, eu vou deixar terminar aqui, eu vou trazer um ponto lá no finalzinho para vocês verem o porquê que o nosso presidente está mandando o povo sair nas ruas. Eu vou falar para vocês. Claro que isso é apenas uma visão, especulações, não sabemos o certo de nada, né? Mas vamos continuar aqui. Assim fizemos, quase contra tudo e contra todos. Grande parte dos meios de comunicação foram na contramão. Espalharam exatamente a sensação de pavor, tendo como carro-chefe o anúncio do grande número de vítimas na Itália. Um país com grande número de idosos e com um clima totalmente diferente do nosso. Agora, uma coisa que a Itália fez, está fazendo, ela está mostrando, vamos assim dizer, quase verdadeiramente. Porque, irmãos, o que você vê na mídia, tá bom? O que você vê na mídia, você imagina mais ou menos 40, 50% a mais daquilo que está acontecendo. Se a mídia fala para você que tem, vamos supor, 2 mil casos no Brasil, 2 mil casos. Você imagina que já tem em média 3 mil. Pode acrescentar esse número. A mídia ela não vai passar exatos números. Agora a Itália não. A Itália pode ser que ela não tenha passado o número exato, mas ela passou um número praticamente certo, né? Um número praticamente certo. E o povo, né, não, ele ficou sabendo da notícia como verdadeiramente era. E o Brasil está um caos sem saber os verdadeiros fatores, porque o Brasil, essa situação é nova, é uma situação nova no Brasil. A gente nunca conviveu com isso, a gente nunca passou por algo assim, né? As pessoas tendo que andar de máscara nas cidades, nas grandes cidades e tal. Conversando com gente do Rio de Janeiro, que está aqui na minha cidade, né? Do Rio de Janeiro, ele disse que lá tá um caos total, as pessoas com muito medo mesmo. Eu conversando com uma senhora ali da congregação, né, da igreja da qual congrego, e o filho dela tá, acho que em Porto Alegre, parece. Ele falou que lá o caos não tá nem o que a mídia tá mostrando, tá muito pior, entendeu? Se a mídia do Brasil, ela já tá causando um pânico tão grande assim, imagina se ela começar a mostrar números piores que esse, né? O problema não é nem o que a mídia está transmitindo, né? Ele culpa aqui, o Bolsonaro culpa a mídia, né? Mas isso é uma situação que mesmo com números pequenos, como a gente está, né? Tem o que? 50 mortes no Brasil, ou menos, não sei o que o número exato, né? Mesmo com números tão baixos, tão pequenos, o Brasil está assustado. Então não é nem culpa da mídia, é que o povo nunca passou por algo assim. O povo nunca passou por algo assim. E se vocês estiverem ouvindo algum barulho aí no fundo, eu peço perdão porque tô aqui no quintal de casa, né? E tem o pessoal ali em casa, meu irmão, brincando ali com os amigos dele. Enfim, então o Brasil nunca passou por algo assim, né? Então não é nem questão da mídia, né? Porque se você for capturar, se você for estudar, for ver tudo que está acontecendo no mundo, né? Você vai entrar em mais pânico do que o que você já está. Então não é questão da mídia, do que a mídia está mostrando. É que o Brasil em si, o país brasileiro, ele nunca viveu algo assim. Nunca. É a primeira vez. Pelo menos, né, nessa geração, né? Eu tenho certeza que essa geração, né, falo por mim, eu nunca vi algo dessa forma, né? Essa geração ainda não viu isso, né? Eu tenho apenas 18, vou fazer 19, né? Então, esses 19 anos eu nunca vi algo tão parecido assim. Pelo menos em nossa nação. Um cenário perfeito, potencializado pela mídia.
para que uma verdadeira histeria se espalhasse pelo nosso país. Contudo, percebe-se que de ontem para hoje, parte da imprensa mudou o seu editorial. Pedem calma e tranquilidade. Isso é muito bom. Imprensa brasileira. É essencial que o equilíbrio e a verdade prevaleçam entre nós. Olha isso aqui, gente, como é contraditório. Vamos voltar aqui um pouco. A verdade mudou para que uma verdadeira histeria se espalhasse pelo nosso país. Contudo, percebe-se que de ontem para hoje, parte da imprensa mudou o seu editorial. Pedem calma e tranquilidade. Isso é muito bom. Parabéns, imprensa brasileira. Primeiro ele elogia, ou melhor, ele senta o cacete na imprensa brasileira. Depois já vem elogiando, né? Isso é muito contraditório, né? E isso a gente vê muito no Bolsonaro. Muito no Bolsonaro. Ele, Se você analisar, irmãos, se você dá uma estudada, você percebe o quanto ele é contraditório. Porque muitas coisas que ele falou na política, né? Na política ele não está cumprindo agora muitas coisas. Ele está se contradizendo a si próprio, né? Dá uma pesquisada aí que você vai ver. Vamos continuar. É essencial que o equilíbrio e a verdade prevaleçam entre nós. O vírus chegou, está sendo enfrentado por nós e brevemente passará. Ele fala que brevemente passará, mas como eu falei, estimula-se que em agosto ele dê uma baixada nesse vírus. Ele abaixe. Porém, no Brasil é estimulado que metade da população vai acabar pegando esse vírus de um jeito ou de outro. Agora eu quero mostrar para vocês, biquíni. Eu vou pausar o vídeo, nosso presidente por aqui. Se você quiser se dar uma pesquisada no YouTube, esse vídeo completo. Já estamos em 12 minutos, eu não quero que fique muito longo, né, para não ficar muito grande, né, questão de memória, senão fica difícil para enviar, para postar no YouTube. Mas ele fala, né, que o vírus, ele cessou, né, ele vai cessar, né, esse vírus vai acabar, né, e ele diz aqui, né, aqui embaixo, né, nossa vida tem que continuar. Nossa vida tem que continuar. Os empregos devem ser mantidos. O sustento das famílias deve ser preservado. Devemos, sim, voltar à normalidade. Ponto. Eu vou explicar como é que a gente tá, o jeito que a gente tá vivendo hoje, como é que as coisas estão. E o porquê dele estar pedindo pro povo retornar para as ruas. Você por um acaso já ouviu falar das Pedras Guias da Geórgia? Você por um acaso já ouviu falar? Pesquisa aí sobre as Pedras Guias da Geórgia. Comunidades como maçonaria e até mesmo Illuminatis, que estão todos sempre envolvidos, né, uns com os outros, eles usam essas pedras guias como os seus mandamentos. Sabe que Jesus Cristo ele tem os 10 mandamentos que ele deixou para nós, então. Olha o inimigo com os 10 mandamentos dele aqui. Vou ler somente o primeiro mandamento para você. Se der, a gente vai pontilhar alguns aqui. Mas olha só o primeiro mandamento. Manter a humanidade abaixo de 500 milhões em perpétuo equilíbrio com a natureza. Irmãos, não é igual, não é acima, é abaixo de 500 milhões. Os governos, o povo da elite, eles querem reduzir a nossa população. Você já ouviu falar nos caixões da FEMA? Você já ouviu falar